Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática do UFRN Campus Canguaritama. Estou fazendo mais uma videoaula sobre Django. Agora nós vamos começar a trabalhar com formulários. Então, na última videoaula, né, nós configuramos aqui o básico, né, nós fizemos a extensão do master, certo? Estendemos e colocamos aqui algumas algumas coisas aqui no contexto, né? Então agora a gente vai trabalhar com formulários, tá? Então o que a gente vai colocar aqui, né? No lugar disso aqui a gente vai colocar o formulário que a gente quer, certo? Esse formulário a gente vai utilizar a própria infraestrutura do Django, certo? Para criar esse formulário, certo? Então, para isso, nós precisamos primeiro clicar aqui em usuários e a gente vai criar uma pasta aqui, aliás, um arquivo chamado forms. Né? Esse forms já faz parte do padrão, né, Django. Dentro desse arquivo forms, nós vamos dar um import, né, from Django, import forms, certo? Então, dentro de forms, né, nós vamos ter algumas coisas que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar, na verdade, né? E nós vamos utilizar a infraestrutura do Django. Tá, apareceu duas vezes aqui. Port Forms. Ok? Então, dentro dessa infraestrutura também, nós vamos utilizar o modelo user, que o próprio Django usa, né? Que a gente já utilizou para cadastrar usuários. Então, a gente vai utilizar ele. Então, from Django.contrib.auth.models import user. Tá, e de onde é que eu tirei isso aqui, não é? Isso aqui faz parte do Django, né? E se vocês querem saber onde está isso aqui, se vocês forem aqui no... Deixa eu abrir outra aqui. Se vocês abrirem aqui o projeto Django, certo? Documentos, ok. Se vocês abrirem o projeto, né? O projeto está aqui. Mas todas as funcionalidades que a gente está usando, elas estão aqui, certo? Dentro de lib. Então, se a gente for aqui, lib, site package, procurar aqui Django, né? Agora a gente vai seguir aquele caminho que nós colocamos aqui, certo? Django, então, contrib, alt, models, cliquei no canto errado, models, deixa eu localizar aqui, models, forms, models aqui, models, né? Se a gente abrir esse arquivo, certo? Eu vou dar uma procura aqui por class user, certo? Então eu vou encontrar aqui user, tá? Esse user ele estende abstract user. Se eu abrir aqui abstract user, vocês vão ver que nós temos aqui vários atributos dentro dessa classe, tá? Username, por exemplo, first name, last name, e-mail, staff, isso tudo aqui, né, tá de acordo com o site, né, que a gente entrou antes, certo? Eu estou logado aqui como administrador. Não, user SysTest. Deixa eu logar como administrador, certo? Eu vou logar aqui como administrador para mostrar isso, né? Então, aqueles dados que a gente viu, certo? Olha aqui, user SysTest. Estão aqui, ó. Então tem username, tem o password, first name, last name, e-mail, permissions, né? Tem como colocar aqui as permissões dos usuários, né? Last login, etc. Então a gente vai usar essa infraestrutura aqui já existente no Django, certo? Então deixa eu voltar para cá. Deixa
eu voltar para cá. Então, explicado isso, deixa eu fechar isso aqui. Tá, então a gente pode usar user como também pode usar outras coisas, tá? Mas a gente vai usar user. Ok. A gente vai criar uma class register form. Esse register form, ela vai estender forms.modelForm, que a gente vai usar os campos de user. E dentro dessa classe, né, nós podemos criar uma classe chamada meta, onde essa classe meta ela vai servir para a gente passar as meta-informações, informações sobre esses formulários que a gente vai criar. Faltou 2 pontos aqui. Então, uma das informações que eu vou criar é o model, né, e vou dizer que esse model vai ser user. Além disso, tem os fields. Esses fields é o que vai aparecer no meu formulário, certo? Então, esses fields, eu inicialmente vou dizer que eu vou querer todos os fields, certo? Que existem em user. Pronto. Feito isso, agora eu vou para o view, certo? Aqui em view eu vou fazer uma modificação. A modificação vai ser o seguinte. Eu vou, além de colocar... primeiro eu tenho que dar um import aqui. Deixa eu dar um import aqui primeiro, certo? From.forms, que forms é esse arquivo aqui que eu acabei de criar. Import register form, certo? Foi a classe que eu criei aqui, ó. Então, tendo acesso agora a essa classe, o que eu vou fazer é, aqui eu vou criar um form e vou dizer que esse form é igual ao register form. Pronto. Aqui eu criei meu formulário. Esse formulário já está de acordo com o que tem aqui em user. E agora eu só preciso passar ele para a página que vai tratar esse formulário, certo? Então, para isso, eu crio aqui um... Opa! Eu crio aqui um dicionário, certo? Esse dicionário eu vou ter como índice form e o valor que ele vai ter será form. Então, sendo assim, né, em register view eu já tenho acesso ao formulário, a esse form, na verdade, nessa variável. Então, para poder apresentá-la, né, eu preciso apenas form, tá? Porque eu já estou passando esse formulário para cá, ok? Então vamos ver o que acontece. Se eu atualizar aqui, então como vocês podem ver, né, as informações que aparecem aqui, né, sobre o usuário, elas agora vão aparecer aqui. Então tem password, last login, username, first name, last name, etc. Ok. A gente vai fazer agora algumas modificações. Por quê? Porque a gente vai tirar algumas coisas daqui e vai deixar outras e vai formatar isso aqui, certo? Então, para a gente formatar isso aqui, primeira coisa eu vou dizer o que eu quero daqui, certo? Então, o que eu vou querer daqui? Em forms, ao invés de passar fields, deixa eu botar aqui como comentário, ao invés de passar fields, os fields eu vou especificar quais são, certo? Então, a gente pode olhar lá, né? Eu tinha aberto até. A gente pode olhar aqui quais são os fields que a gente quer. E a partir desses fields, né, eu posso especificar lá o meu forms, certo? Então, vou criar aqui um vetor, vou colocar o que eu quero, certo? First name, last name,
username, e-mail, password. Pronto. Feito isso, certo? Se eu carregar novamente aqui minha página, então vai aparecer apenas aquilo que eu especifiquei no meu vetor, certo? Apenas o que eu especifiquei no meu vetor. Agora a gente vai começar a trabalhar com esses campos, com essas informações, né, para que elas fiquem mais detalhadas, mais interessantes, né, no meu formulário, certo? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Então, vou fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui a tag do Django de programação, for field, vou chamar de field, certo? Inform, deixa eu botar aqui o end, for. O que eu vou fazer, né? Eu vou simplesmente colocar o campo, certo? No caso aqui seria o field, certo? E isso aqui eu vou comentar. Vou colocar isso aqui como comentário. Vou deixar isso aqui como comentário e vou colocar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Tá. Pronto. Ok. Certo? Além disso, tá, ainda tem isso que sobrou. Tá, então aqui no field, né, eu posso colocar, por exemplo, BR, né, só para ficar cada field aqui no seu lugar. Mas o nosso field aí precisa de mais informações, certo? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essas informações, certo? Mas não só isso, nós vamos colocar aqui, vamos começar a dar uma melhorada aqui no visual do nosso formulário, certo? Então, por exemplo, aqui no bloco content, eu vou colocar uma div, certo? Que essa div, vou colocar aqui uma div, certo? Essa div vai envolver o meu formulário. Ok. E nessa div, certo, eu já vou colocar o class dela, o mesmo class que eu estava usando em outras páginas, certo? O class dela vai ser introducão, que é o class que está aqui no global CSS, certo? Então vou olhar aqui como é que vai ficar. Então nossa página vai dar uma melhorada, né? O fundo aqui ficou azul, mas ainda algumas informações aqui ficaram estranhas, tá? Mas vamos continuar aqui fazendo um melhoramento aqui no nosso formulário, certo? Então vou colocar outra div aqui. Essa div vai ser uma div para colocar aqui um título, certo? Vou colocar aqui um título, certo? Então esse título aqui vai ser registro de usuário. E vamos criar aqui uma div só para o formulário, certo?
Criar aqui uma div apenas para o formulário. Eu vou colocar o meu formulário aqui dentro dessa div. Ok? E vou começar a dar uma melhorada aqui no meu formulário. Ok? Pronto. Essa div está certo. Eu vou colocar aqui depois, ó, vou dar uma formatada aqui para ficar melhor, certo? Mas dentro dessa div aqui, né, a gente colocou os campos, mas não colocou o formulário em si. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar o formulário. Então, vamos criar aqui um formulário. Os elementos básicos de um formulário, né? O action, e o method. O método aqui vai ser post. E eu vou encerrar aqui meu formulário. Ok. Além disso, né, o meu formulário ele está sem nome, certo? Então, sem nenhum nada antes, né, do meu formulário. Então, não sei nem sobre o que é os campos do formulário. Então, a gente vai adicionar. Então, agora eu vou adicionar os campos, certo, referentes à informação aqui sobre o que eu vou tratar, certo? E para isso, eu vou colocar aqui um label, certo? Vou criar aqui um label. Tinha colocado aqui um BR, né, para ficar separado. Então, vou colocar aqui um label, certo? Aqui um label. Esse label, eu vou criar um ID para ele. Então, o ID, né, ele pode ser criado, né, utilizando o próprio Django, certo? Existe um dos elementos, né, de cada field desse daí, chamado ID for label, que é justamente para pegar esse D do label, certo? Vou colocar aqui o que vai aparecer de texto, né, desse label, né? Então, existe no cada field desse, né, existe um label. E finalmente eu vou fechar o label aqui. Pronto, eu iniciei aqui o P, né? Eu vou fechar o P, ao invés de BR, agora eu vou fechar o P. Deixa eu dar um espaçamento aqui, pronto. Ok, vamos ver como é que fica. Pronto, né? Só não estou gostando desse registro usuário aqui, tá aqui do lado. Vou dar uma melhorada nele, certo? Vou só tirar ele daqui. Porque eu acho que introducão. Tá, porque introducão tá com grid, certo? Vou tirar esse grid daqui, não, vou criar outro, certo? Vou criar outro aqui, vou colocar aqui, tem título 1. Pronto, vou usar título 1. Acho que fica melhor, certo? Aqui, ao invés de introdução, vou usar título 1. Deixa eu ver como é que fica agora. Ficou muito. Deixa eu colocar outro. Ou senão eu posso até criar um aqui, certo? Talvez seja melhor eu criar um do que fazer dessa forma. Tá, deixa eu colocar título 1 só para ele, né? Melhor, deixa eu tirar esse daqui.
Vou criar um só para ele. É mais jogo, certo? Crio um só para ele, então vou colocar aqui CSS Forms, certo? Padding 90. Tá, esse aqui eu vou configurar já já. Deixa eu tirar isso daqui. CSS Forms. Pronto. Ficou bem melhor do que estava antes, certo? Ok. Pronto. Enquanto tá ok. Certo. Vamos colocar agora um botão aqui embaixo, né? Não tem o botão. Vamos colocar aqui um botão. Então, para criar um botão, button type. O tipo dele vai ser submit. Salvar. Eu posso criar um CSS só para o submit. Ok, para salvar. Posso criar depois um CSS para ele, certo? Vai ficar mais bonito. Mas o importante aqui, deixa eu dar só um, por enquanto aqui você colocar um BR, melhor, vou colocar isso aqui dentro de um P, porque aí eu tenho um espaçamento ali. Ok, então eu vou clicar agora no salvar, né? Para a gente ver o que acontece. Tá, certo, uma coisa legal aqui também. Tem algumas coisas que são obrigatórias, certo? Então, por exemplo, se eu clicar em salvar, ele já vai mostrar aqui, preenche este campo. Tá? Isso aqui já faz parte da configuração que existe lá no Django, né? No caso aqui em Models, em User, User, Max Length, Help, Validator, ok, erro message, username, é o username, isso, username. Olha, Field, unique true, certo, unique true. Então, só porque ter true, ele já obriga a ter alguma coisa, né? Então, é obrigatório, porque não pode repetir. E o password, onde está o password? Vou encontrar o password. Ok, o password deve estar em outras classes aqui, também vai ser obrigatório, certo? Mas vamos colocar aqui um username qualquer. Isso aqui, né, de obrigatório, a gente viu no e tem a documentação, a gente viu quando estava tratando de modelos. Então tá aqui o password aqui também, password qualquer, salvar, pronto. Vai dar esse erro aqui, forbidden, como fosse acesso negado, certo? Então ele diz aqui, CSRF, verification failed, request aborted. Ok, então esse CSRF é um tipo de erro, certo? Que a gente vai verificar o que está acontecendo. Então vamos tentar entender aqui o que está escrito, né? Help reasons given for failure, CSRF token missing, tá? Então ele está esperando o RSF token. É que ele explica, né? Em geral, this can occur, isso pode ocorrer quando há um genuíno CSRF, né? Ou quando o Django CSRF mecanismo não foi usado corretamente. Aqui ele diz, né? Seu browser está aceitando cookies. A função view passou uma requisição para um método para renderizar, né? Para um método
de renderização de templates. E um template tem que haver esse comando aqui, tá? Se você está usando CSRF View Middleware, então você deve usar CSRF Protect. Ok, mas tem outras coisas aqui, mas o que seria esse CSRF, né? Então, se a gente colocar aqui, né, explicação, vamos pegar aqui uma explicação, né? Eu acho que talvez esse aqui já resolva. Ah, não, melhor, esse aqui. Esse aqui explica bem direitinho o que que é. Então, o que é o SRF, né? CSRF, que é isso? O CSRF é um dos ataques mais conhecidos desde a fundação da web. Ele ocorre quando uma requisição HTTP é feita entre sites na tentativa de se passar por um usuário legítimo, tá? Então, basicamente, o que acontece? Digamos que você está acessando o site do banco. Quando você acessa o site do banco, você faz a autenticação. Essa autenticação ela fica registrada no servidor e no seu navegador, certo? No seu computador como um cookie. Um cookie é um arquivo que fica no seu computador com alguma informação de algum site, tá? Então, isso daí é uma fragilidade, permite uma fragilidade de ataque, certo? Então, como é que funciona, tá? Então, basicamente o seguinte, digamos que você fez a autenticação no site, certo? A autenticação ela fica por um tempo funcionando. É enviado para você, né? Um exemplo, é enviado para você um e-mail e dentro desse e-mail, né, ele possui as informações de um formulário que seriam idênticas ao formulário, por exemplo, de onde você está acessando, de um banco. Ao clicar nesse formulário, o que vai acontecer? Ele vai usar a autenticação que já está registrada no seu cookie e enviar as informações que estão no formulário. E esse formulário ele pode ter dados escondidos, hidden, certo? Então, essas informações que estão escondidas, elas vão ser submetidas para o servidor e o servidor vai entender que você é que está submetendo as informações. De certa forma seria, mas você não fez nenhuma autenticação, né, com esse formulário para fazer isso. Então, esse erro, né, de CSRF, né, ele é bem comum e é uma fragilidade. O Django ele tenta prevenir esse erro criando tokens. O que seria um token, né? Um token, tá? Deixa eu abrir primeiro aqui a página. Se a gente der uma olhada aqui, inspecionar Element, percebam que o meu form, como é que está meu form, certo? Ok. Esse token, ele é um código que ele é criado no servidor e na sua máquina e ele serve para autenticar, né? Não é que seja autenticar, mas para validar que é você que realmente acessou aquele formulário e está submetendo aquele formulário para o servidor e não outra página, outra pessoa, né, que está tentando enviar as informações sem essa autenticação, ou seja, a pessoa está tentando mandar informações de um formulário que não foi o formulário que foi criado pelo servidor web onde está rodando a tua aplicação, tá? Então o Django ele se previne, né, tenta se prevenir desse tipo de problema, forçando que você faça, deixa eu colocar aqui de novo, forçando que você utilize um token CSRF, tá? Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar o token, na verdade esse código aqui dentro do formulário,
certo? E esse código para o Django vai ser suficiente para ele gerar o token, tá? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu carregar de novo, deixa eu enviar. Tentar enviar, tá. Na verdade, não preciso nem enviar. Eu só quero que vocês vejam o seguinte. Se eu for inspecionar Element agora, percebam que dentro do... Deixa eu abrir aqui o formulário. Tá aqui o formulário. Dentro do formulário, agora ele tem um token, certo? É esse token aqui que vai ser utilizado para gerar uma maior segurança, né, do usuário, do envio das informações do usuário para o servidor.